Com a palavra o senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, terminada a votação, senhor presidente, eu venho tratar de um outro assunto. Semana passada, Sua Excelência, o ex-presidente, se pronunciou sobre um assunto que julga conhecer: os evangélicos. Sua Excelência disse que os pastores nas igrejas ensinam ao povo que todas as vicissitudes, todas as tragédias, todas as misérias que acometem ao cotidiano do povo vêm do diabo e que todas as conquistas vêm de Deus desde que se pague o dízimo. Eis aí o domínio do fato, ironizou o presidente. Nada mais distante da realidade. Dizer que o povo evangélico, de maneira indolente, espera que caia do céu os seus proventos, senhor presidente, é algo que nós não podemos absolutamente aceitar. Como estudantes da Bíblia, todos eles sabem e aprendem já desde a escola dominical o valor do trabalho, da educação. Povos, ou até as pequenas palavras envenenadas de ódio que dividem os homens, precisa de um incauto, de um desavisado, de alguém que fale o que vem à cabeça sem medir consequências. Senhor presidente, é assim, comparando, que um pequeno leme dá o rumo de um anal no oceano, que a língua, dos menores órgãos do corpo, acaba se tornando um instrumento da discórdia, da injustiça, do preconceito e da discriminação, como uma fagulha que põe abaixo, pelo fogo, uma floresta. Esse não é o papel melancólico de Sua Excelência. Esse não é o papel de um líder que há bem pouco tempo nos conduziu essa nação a momentos memoráveis e nos redimiu da vergonha extrema de termos milhões de brasileiros na miséria. Esse não é o papel que cabe ao presidente. Eu quero lamentar dessa tribuna a maneira desonrosa, injuriosa, com que Vossa Senhoria, Vossa Excelência se referiu aos evangélicos, e faço aqui um apelo não a mim, que sou apenas um modesto e obscuro servidor do povo, mas aos mais de 40 milhões de evangélicos desse país, espalhados na vastidão do nosso território. Nossa gente humilde e valente, que sob essa tribuna, e de bom tom, aliás, os cristãos do país não esperavam outra coisa de Vossa Excelência e esperavam essa reação de Vossa Excelência, e alguns eu disse, ele certamente se pronunciará. Quando Vossa Excelência se refere a evangélicos, eu estenderia a cristãos desse país, porque ao final da fala dele,
quando os sindicalistas começaram a rir, ele se sentiu um stand-up. Aí ele continuou a piada dele. E ele foi além do deboche de colocar tudo na conta do diabo, como fazem os pastores evangélicos, ensinando os sindicalistas a colocar o mal feito do governo na conta de alguém. Aí ele vai e diz, depois eles mandam dar o dízimo para ser salvo. Quem é Lula para falar de dízimo? O dízimo é um princípio que nós cremos na nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Bíblia que ele não conhece, mas de um povo que conhece, até porque, quando ele foi levantado presidente da República, essa Bíblia que nós cremos diz que toda autoridade é ungida por Deus. Esse povo nunca badernou esse país. Esse povo nunca incendiou um carro, nunca incendiou um ônibus. Aliás, para que Lula saibam, os motéis desse país não nos pertencem. As gráficas que produzem material pornográfico e até cartilhas para o MEC hoje e para o Ministério da Saúde, ensinando crianças de 12 anos de idade a se bulinar, que começou no governo dele, não pertence a nós. Para que Lula saibam que as bocas de fumo não são nossas, que os tráficos de droga também não são nossos, para que Lula saiba que os alambiques desse país não são nossos, coisa que ele gosta muito, que não nos pertence. Ora só, senador Marcelo Crivella, nos processos eleitorais do Lula, eu vi Vossa Excelência empenhado, nos cruzamos em alguns lugares por aí, e acreditando, num segundo momento, a sua igreja, a sua denominação, ajudou a desatanizá-lo, como no processo da Dilma. E a Dilma o que fez? Assinou um compromisso conosco, de pontos que são caros para os cristãos desse país, que chegam a mais de 90%, não estou falando só de nós. E um ponto importante que ela dizia, que no governo dela não tocaria em aborto, e colocou lá no documento que assinou. A primeira coisa que fez foi colocar a Menencucci. A senhora Menencucci, ministra, e ela disse que ele assumiu o ministério para poder legalizar o aborto, e contou que já fez um aborto e a técnica para poder abortar. Para que o Lula saiba que nós, mesmo sabendo, não sei se ele tem confissão de fé, hoje eu já não sei mais, mesmo sabendo dos seus gostos pela bebida, pelo cigarro, entendíamos o momento dele, ele não é da nossa confissão de fé, e o apoiamos. Eu e Vossa Excelência defendíamos, porque entendíamos o momento necessário desse país de fazer inclusão social, e nem eu, nem Vossa Excelência somos cegos para poder apagar as coisas que nós entendemos que foram boas, que foram feitas. Eu me envergonho muito desse deboche que ele fez. O deboche que ele fez foi como que zombar de mim, foi zombar de Vossa Excelência, foi zombar de um povo que tem confissão cristã nesse país. A Igreja Católica prega dízimo, a Igreja Católica prega oferta, todas as confissões de fé. Então, Lula, não pense que você atingiu só a mim, ao bispo Marcelo Crivella, hoje senador. Você atingiu as confissões de fé desse país, e falo em nome de todos. E a todos eu peço desculpas, e aqueles que eu me reuni, porque da eleição de Zeca do PT para governador, a eleição de Maria no Paraná, a eleição de Tasso Genro, a eleição de Jacques Wagner, 3 eleições eu participei com Wagner, pedi 3, naquele ganhou eu estava também, a pedido de Pinheiro. Todos os lugares eu fui, todos os lugares eu fui. E em alguns deles cruzei com Vossa Excelência, para depois o Lula está se comportando como alguém que um dia foi rico, ganhou na loto, depois não soube administrar, perdeu tudo, voltou a morar em casa de aluguel, mas sobrou um smoking. E ele entrou de tapete vermelho pensando que ainda era aquele cara, só não percebeu que a calça estava rasgada atrás. Lula, sua calça está rasgada atrás. Perdoa a gente, respeita a gente, que é a melhor coisa que você faz. Muito obrigado, senador Marcelo Crivella, pela sua palavra, pela sua defesa, a sua palavra ponderada, mas forte, porque Vossa Excelência não tem nada para poder passar a mão na cabeça do Lula, muito pelo contrário. Vossa Excelência foi muito mais útil a ele para chegar ao poder do que ele foi a esse povo que ele acabou de atacar. Muito obrigado, senador Magno Malta, pelas sábias palavras. Pelo à parte, senador Marcelo Crivella, eu fui um desses que, desde 1989,
pedi voto para o presidente Lula. Fui às ruas, paguei dízimo para o PT, porque tinha Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Magno Malta e senador Zé Medeiros. Peço que seja acrescentado ao meu pronunciamento e aqui reafirmo o pedido de que o senhor presidente da República, da sua alma, não a mim, mas aos 40 milhões de brasileiros, dirija uma palavra que o redima dessa frase infeliz, dessa comparação imprópria. Senador Panim, eu não iria e não irei comparar o presidente da República ao mau ladrão na
no cenário do Calvário. Não iria e não irei, mas o discurso, na sua forma e no seu conteúdo, esse discurso preconceituoso, faz lembrar. Mau ladrão que não se arrependeu e acrescentou a sua